Que a paz de Jesus abençoe o seu coração nessa sagrada manhã de domingo. E eu não coloquei esse adjetivo aqui só para tornar mais religiosa a minha fala. Não, eu acho que é sagrado mesmo. E quando eu falo sagrado, presta bem atenção nisso. Quando eu falo sagrado, eu não estou falando de medo, de algo que me causa temor, receio, vergonha, que me intimida. Não é algo que me constrange. Como vários relatos da Bíblia, né? Pedro, diante do Cristo, que mandou que ele lançasse a rede, o prodígio da rede, ele tem medo, ele tem vergonha, ele não... eu sou um pecador miserável. Não, a partir de Jesus, o sagrado não é aquilo que me causa medo. O sagrado é aquilo que me dá significado para viver. O que é algo sagrado? É algo ao qual eu preciso voltar. Eu preciso retornar a ele sempre, como quem volta à fonte de uma água para beber, como quem se alimenta, como quem volta para o abraço da pessoa que ama, não é? É uma necessidade de sentido de vida, de significado, de valor de vida, que Paulo chama de peso de glória. É um peso, mas não é um peso que esmaga, é um peso que torna a vida grave, a vida densa, significativa. E eu queria que você ficasse de pé com a mesma alegria. Com a mesma alegria e alívio que eu acabei de ter por não ter quebrado o tablet do Márcio. Eu falei para ele botar para trás, ele não... Eu queria que você se juntasse a mim nesse instante sagrado, nessa manhã. Por que eu digo que a manhã de domingo é sagrado para nós, para essa comunidade? Porque é quando a gente se encontra para renovar o Evangelho, para abrir os ouvidos e o coração ao Evangelho e renovar a fé, e renovar a esperança, o amor. E esse Evangelho, ele é pregado, é proclamado, mas ele também é testemunhado. É uma proclamação com testemunhos. Para onde você olha, tem gente que é da sua comunidade, gente que você pode chamar de amiga, amigo, que se não chama, você pode vir a chamar de amigo e amiga, com quem você divide a mesa. Você olha para essa pessoa e já tem um testemunho calado, testemunho de amor, testemunho de fé, de vida. É assim que a gente torna sagrada essa manhã de domingo. Eu queria te convidar à oração. Deus, obrigado por fazermos parte dessa reunião de irmãs e irmãos. Gente que foi reunida por movimentos que a gente perdeu de vista. A gente nem conseguiu calcular que estaríamos aqui agora com essa gente, com essas pessoas. Que presente cada pessoa aqui é para nós. Que dom do Senhor essas pessoas são para a minha vida, para a nossa vida. A gente está aqui imerso nessa multidão de testemunhos, como diz o escritor aos Hebreus, cercado por todas essas testemunhas que olham para nós e que tornam a nossa caminhada uma caminhada abençoada, ventilada, motivada, uma caminhada encorajada. Obrigado, Senhor, que esse tempo seja um tempo de refazer compromissos, de retomar caminhos que foram deixados de lado, de reavivar desejos, amores, de encontrar força para viver. Que nós encontremos a Tua presença no abraço da irmã, no abraço do irmão. Que nós encontremos a Tua presença, experimentemos a Tua presença, Deus, à mesa da comunhão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Bom dia, meus irmãos, irmãs. Essa música que eu fiz, que a gente vai começar a cantar, eu fiz para ajudar a gente a chegar no culto. Porque às vezes a gente tá, mas não tá, né, gente? A gente chegou, mas ainda não chegou. E aí eu lembro da pergunta de Deus a Adão no Jardim do Éden. Ele pergunta: onde está você, Adão? Aí pergunta pra gente: onde está você, Noquinha? Onde está você, Bárbara? Onde está você, Raposa? E essa pergunta é uma resposta a esse Deus que reclama presença, né? E a gente diz: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E diz mais pra gente mesmo do que para Deus: eu estou aqui, Senhor. Eu juro para mim mesmo. Eu estou aqui, eu estou aqui. E você não precisa fazer nada, você já chegou. E esse instante, que jamais vai se repetir, é o seu endereço por hora. É agora, esse instante que jamais vai repetir. E a gente pode curtir a presença de Deus e nos sentir amado por Ele. Vamos orar essa música? Sinta cada palavra dessa música. Diz para Ele assim, ó: eu estou aqui, mente, corpo e coração, presente por inteiro, todo atenção aos olhares e sorrisos, ao choro dos irmãos e à presença de Deus e seu amor. Eu estou aqui, sentimentos, emoções, não precisa disfarçar. Nenhum deles disfarço, de mim cada pedaço entrego ao meu amigo. Com fé E sem culpa, sem temor, eu estou aqui, inteiro e transparente estou. Deus está também, sempre esteve e para sempre estará. Seu amor se revela através de nós. Cada som e toda voz e as palavras e abraços, o vinho e o pão, o calor do coração. É Deus que está presente aqui. Chegamos, Senhor, e cremos no mistério do encontro, Deus. A Tua presença que se revela através de nós e fala com o nosso interior. Vamos cantar mais uma vez. Eu estou aqui. Eu estou aqui, mente, corpo e coração, presente por inteiro, todo atenção aos olhares. Olha ao seu redor, o sorriso do irmão, os olhos do seu irmão. Eu estou aqui, sentimentos, emoções, inteiramente presente, porque tudo é precioso para Deus. Tudo que há em nós, tudo que há em você, as suas sombras e luzes. O Senhor não rejeita nada de nós. Solta a voz, irmão. E Deus está.
sempre esteve e para sempre estará. Seu amor se revela através de nós. Cada som e toda voz, as palavras e abraços, o vinho e o pão, o calor do coração. É Deus que está presente aqui. Deus está presente, sempre esteve e para sempre estará. Seu amor se revela através de nós. cada som e toda voz, As palavras e abraços, o vinho e o pão, o calor do coração. É Deus que está presente aqui. Presença que anima, conforta, o encontro que vale, a vida, o instante bendito. colhido, Agora nos basta. que graça, Presença que anima, o encontro que vale, a vida, o instante bendito. Agora nos basta. Que graça. graça. Lembrei do verso do salmista, né? Mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora deles. Isso fala de presença, de instante, né? Por hora nos basta esse instante onde a gente canta a fé, o amor de Deus por nós, né? Tem uma música de um compositor que eu acho muito legal, Márcio Cardoso. Hoje eu separei umas músicas e falei para o grupo, ó, gente, domingo só tem música do Márcio Cardoso. Alguém tem que cantar, né? Então, mas eu adoro essa música porque fala de uma estima tão grande de Deus por nós. E Ele olha para a gente e as fraquezas que Ele vê na gente, isso não rejeita, isso não nos torna mais feios. Ele nos acha lindos e lindas de Deus. E Ele nos ama de paixão. Eu quero cantar no refrão. Vou mudar aqui o script. Diz assim, ó. Como é que diz, cara? Como é bom saber que seu amor jamais se cansa e que nossa fraqueza não apaga a beleza que o seu olhar enxerga em nós. Que bom ser estimado tanto assim por Deus. A gente tem que cantar de novo. Como é bom Saber que seu amor jamais se cansa. E que nossa fraqueza não apaga a beleza que o seu olhar enxerga em nós. Que bom ser estimado tanto Assim por quem? por Deus.
Tanta gente. Tanta gente se reúne neste espaço de louvor. Trazendo o quê? Trazem festa, fé e sonhos, outros medos, dor e culpa. Tudo junto e misturado, entregamos ao Senhor, na certeza que Ele ama. Que acolhe, tolerante, sem pedir nenhuma explicação. Isso é muito bom. Como é bom saber que seu amor jamais se cansa. Nossa fraqueza não apaga a beleza que o seu olhar enxerga em nós. Que bom ser estimados tanto assim por Deus. La, la, yara, la, la, yara, la, la, yara, la, la, yara. Tanta gente se reúne nesse espaço de louvor. Trazem festa, fé e sonhos, dor e culpa, tudo junto lhe entregamos na certeza do amor. Que acolhe, tolerante, sem pedir nenhuma explicação. Enche a boca e canta, meu irmão, como é bom, como é bom, como é bom saber que seu amor jamais se cansa. E que nossa fraqueza não apaga a beleza que o Seu olhar enxerga em nós. Que bom ser estimados tanto assim. Como é bom, como é bom saber que seu amor jamais se cansa. seu amor é imenso, jamais se cansa. E que nossa fraqueza não apaga a beleza que o seu olhar enxerga em nós. Que bom ser estimados tanto assim por Deus. Que bom ser estimados tanto assim por Deus. Que bom ser estimados tanto assim por Deus. As primeiras palavras de Jesus, segundo Lucas, quando recebeu as discípulas e discípulos para a ceia da Páscoa, a última ceia, foram: desejei ardentemente comer com vocês. E eu queria convidá-los a esse momento de partilha, de comunhão, de comida, bebida juntos. Nós vamos nos dirigir à mesa e vamos saborear a presença uns dos outros. Vamos à mesa?
Vamos pela estrada fora, construindo a nossa história, com coragem, liberdade e fé. Vamos ficar em pé para cantar? No caminho a pedra e flores, e a certeza que conosco vai. Quem? Meus pais. Seu amor por nós é de graça eterna e tanto. Sua fé em nós é estima e valor. Seu olhar sobre nós é o do Pai, que torce por seus filhos. Deus é um arco-íris, sinal de esperança. Deus é aquela sombra, discreta companhia. Deus é uma aquarela de um novo horizonte, o fim da nossa espera, o chão onde existimos. Vamos pela estrada fora. Vamos pela estrada fora, construindo a Nossa história com coragem, liberdade e fé. No caminho a pedra, mas não tem nada não, porque Deus vai com a gente, que conosco vai. Deus Pai, seu amor por nós é de graça eterna e tanto. Sua fé em nós É estima e valor. Seu olhar sobre nós é o do Pai, que torce por seus filhos. Deus é um arco-íris, sinal de esperança. Deus é aquela sombra, discreta companhia. Deus é uma aquarela, de um novo horizonte. o fim da nossa espera, o chão onde existimos. Os irmãos que vão servir a mesa, por favor, se aproximem. Esse é um momento sacramental. Jesus não deixou instituição nenhuma. Se tem uma coisa que Jesus não fez, foi deixar instituições, nem da ceia, nem do batismo. São práticas, são sacramentos que aqueles que seguem Jesus incorporaram, né, na sua fé, na sua espiritualidade. É um sacramento, e um sacramento, ele é um movimento teatral, é um exercício dramático de uma verdade profunda, que é a verdade da vida de Jesus, que ele fez caber na partilha do pão. A relação entre Páscoa e Jesus foi feita depois. Paulo fez essa relação. Jesus não fez essa relação ali. Ele não relacionou a sua vida à Páscoa que eles estavam comemorando. Ele relacionou a sua vida ao pão partido e ao cálice, que é compartilhado. É o que nós faremos agora. Jesus deu graças, tomou o pão e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. E você que vai distribuir o pão deve pronunciar essas palavras, são palavras sacramentais. Isto é o corpo de Jesus. Depois ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança
no meu sangue. Bebam e comam em memória de mim. Senhor, nós sagramos o pedaço de pão, o bocado de pão, o copo com suco de uva que vamos comer e beber agora, porque nós queremos encarnar a sua espiritualidade, aquele sopro de vida que veio com gosto de pão e de vinho. Nós queremos que ele volte a nós hoje, e também nós experimentamos a grandeza de uma vida partilhada, de uma vida em aliança de amor. Obrigado, Senhor, por esse instante de fé em que a salvação cabe na boca, tem gosto, é palatável e aguça a nossa memória e acorda os nossos sentidos e ministra ao nosso corpo a verdade sagrada de um Deus que se fez gente entre nós. Amém. Pode se assentar enquanto o pão e o cálice são distribuídos. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas, todas são bem-vindas, cada um. Não importa a sua fé, não importa a sua condição, se você tem uma fé cristã ou não tem fé cristã, se é espírita, se é da Umbanda, se não é de religião nenhuma, se é ateu, se você se sente convidado por nós, aceita esse convite, você é bem-vindo a comer e beber conosco nesse instante de fé. Este é o meu corpo, vida doada, pão repartido, gestos de amor. Este é meu sangue, um vinho novo, terna aliança de uma nova fé. Já pus a mesa, chamei a todos, doce é o gosto da amizade e perdão. Come e bebe, retoma lento, renova a mente e o coração. Este é o meu corpo, vida doada, pão repartido, gestos de amor. Esse é meu sangue, é vinho novo, terna aliança de uma nova fé. Já pus a mesa, chamei a todos, doce é o gosto da amizade e perdão. Come e bebe, retoma lento, Renova a mente e o coração. Já pus a mesa, chamei a todos, doce é o gosto da amizade e perdão. Come e bebe, retoma lento, renova a mente e o coração. Renova a mente e o coração. Renova a mente e o coração.
brinquei aqui com os diáconos e diáconas que não tem self-service, né, na Santa Ceia. O sacramento é ser servido, né? O irmão, a irmã que serve você é Jesus. Ele está imitando o gesto de Jesus. E pela fé você vê Jesus te servindo. Por isso é importante você ser servido. Eu quero te convidar a ficar em pé comigo. E aí você vai fazer esse gesto agora, uns aos outros. Você vai trocar de cálice com seu irmão. É Jesus te servindo. É Jesus te servindo. Palavras de fé, de comunhão, de encorajamento. Se você não conhece, pergunte pelo nome. Eu sou Elienay. Prazer. É a chance preciosa da gente se conhecer. Se você faz tempo não vê aquela irmã, aquele irmão, aquele amigo, aquela amiga, pô, que chance preciosa da gente se reencontrar, se abraçar. A Aline está aqui com a gente hoje, veio do Rio de Janeiro de volta para Fortaleza, passou um tempo longo, tempo difícil, de perdas, e a gente recebe ela aqui com muita alegria, Aline. Que bom nós podermos ser de uma mesma família de fé, né? As Natálias que estão aqui, ambas têm o dom do cuidado, né? A Natália é psicóloga, a outra Natália é enfermeira. Que bom termos você. Eu lembrei da Natália porque ela fazia tempo que não vinha, estava com saudade, muito plantão, né? E está aqui com a gente. Direto do plantão, está aqui, virada. Ela está virada porque veio do plantão hospitalar e o Flávio está virado porque veio, né, do trabalho dele lá com a Shirley Carvalhais. Eita, reteté, reteté. Ele veio sapatinho de fogo. Não é lindo isso? Graças a Deus. Né? Veio da Shirley Carvalhais direto para o Márcio Cardoso. Ei, na boa. A Shirley Carvalhais tem o seu valor, mas melhorou bastante aí o movimento. Então, Jesus tomou o pão, o partiu. Esse gesto ele é todo teatral, percebe? Parte o pão. Tanto que depois os discípulos de Emaús só reconhecem Jesus quando ele parte o pão, né? E Jesus diz, isto é meu corpo. Isto é o meu corpo, comam dele. Jesus já tinha falado isso antes, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Depois ele vai dizer, este cálice é a nova aliança no meu sangue, é o meu sangue derramado que vocês bebem, né? Nessa dramatização tem uma certa antropofagia, tem uma antropofagia espiritual, uma antropofagia espiritual. O antropófago é aquele que come corpos humanos, né? E nas culturas que praticam a antropofagia, não come o corpo porque é mau. Vou devorar você, não é isso. Calma, irmã, é só uma brincadeira. Não é canibal. Canibalismo é uma doença. São antropófagos, porque eles acreditam que é um desperdício a vida da pessoa. Então, e não come qualquer parte, né? Um guerreiro, o coração dele é dividido, ou o estômago é dividido entre os outros guerreiros que querem herdar a coragem dele, né? Se alimentam da vida que ele foi. Foi o que Jesus propôs aqui. Comer o pão e beber o cálice, o suco de uva, o vinho, é espiritualmente buscar encarnar a vida de Jesus, alimentar-se com a vida de Jesus, com os sonhos, desejos, os gostos, a alegria, as coragens, a sensibilidade, a compaixão, né? A divindade de Jesus, que eu como e alimento a minha história com uma possibilidade linda de ser. Vamos comer todos do pão.
vida de Jesus é palatável, é sensibilidade, tem gosto, já tão encarnado que foi. Não é contra o corpo, é através e no e para o corpo que Jesus vem. Depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam deles todos vocês, e todas as vezes que vocês beberem, vocês farão isso em memória de mim. Vamos juntos beber a vida de Jesus, que é nova aliança com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que depois eles cantaram um hino. Está lá em Lucas, cantaram um hino. Tamanha alegria de partilhar a vida de Jesus. Vamos fazer isso agora. Vamos cantar o hino. Mas você fala assim: pastor, eu estou meio triste. Deixa a música do teu irmão. Deixa a alegria que muitos aqui hoje têm contagiar você, chegar perto de você. Vamos encher esse lugar de música e de louvor. Aleluia. Erga a sua voz, proclame por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, eu não mereci o que escolher, viver ou reclamar o existente. O hoje é o novo presente, vou reconhecer tão grande amor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Agradeço, agradeço. Fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Que maravilha! Bem sei, quanta graça, quanto favor. Viver ou reclamar insistente. Hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Agradeça. Agradeço pelo céu estrelado que nos traz a paz, pela mão que se estende para fazer o bem. E por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Só as vozes. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão.
agradeço, agradeço. Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar. E hoje sentir-se privilegiado, porque nós temos o lançamento da Zine, como se fosse é esse o nome? Zine, né? Uma revista literária, né? O Márcio disse que né? E a gente está sem saber dizer o nome, mas é um livretinho, um livro com poemas que o nosso querido Everton Raposa está lançando. A gente conhece os poemas dele. Eu acho que é uma bênção a gente ter talentos literários entre nós, ter poetas aqui. E o Raposa, ele faz uma poesia que é especialmente uma bênção para nós, porque é uma poesia que não deixa a gente virar uma comunidade de almofadinha, né, de patricinhas. A gente aqui, é o verso torto, que feito faca corta a carne de vocês, que o Belchior anunciou. O Raposa faz uma poesia assim, que é cortante, é inquietante, que desloca a gente, né, das nossas mesquinharias, né, não deixa a gente encaramujar, né, se quiser um outro neologismo dos tempos áureos de Caio Fábio, não deixa a gente avestruzar, né, o avestruz enfia a cabeça na terra. Eu queria chamar aqui o Raposa. Ele vai recitar um poema, e ao final vocês podem adquirir, né? Podem comprar, e você pode ter ainda o autógrafo do autor. Um dia, esse autógrafo, mais R$5, você toma um refrigerante ali na esquina. Essa piada é velha, né? Mas fizeram isso comigo tantas vezes. Então vamos receber o Raposa, gente, com alegria. E aí, pessoal, bom dia para geral. O Elinay falou questão de preço, né, adquirir. Realmente, esse material tem um preço muito alto, um valor altíssimo, que custa a atenção de quem quer ler. É só esse o valor. Eu não estou cobrando nada. Eu nem sabia o que de acho era zine quando eu criei. Simplesmente eu amanheci um dia, estava em casa e do nada veio essa loucura de querer imprimir. Vi uma impressora próxima a mim, uma resma de papel. Rapaz, essa ficha aqui está parada, eu vou dar uma utilidade para ela. E aí eu fiquei muito feliz com o que eu fiz, assim, já valeu a pena. Quero compartilhar esse testemunho com vocês. Já valeu muito a pena ter escrito isso, porque uma das primeiras pessoas para quem eu entreguei foi a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre teve um preconceito muito grande por tudo que eu fazia, fiz, enfim. E aí, um dia após ela receber, ela mandou um áudio para mim, que aquilo dali me desmoronou todo, que ela falou que... Ela mandou um áudio para mim chorando, dizendo o quanto ela via verdade nas palavras que estavam escritas aqui, porque ela sabe bem que o que tem aqui foi muito do que eu vi, do que eu vivi. E, para mim já valeu, entendeu? Já valeu todo o esforço, deu bastante trabalho fazer isso. Ainda bem que poesia para mim é só um hobby, na verdade. Eu tenho uma profissão, trabalhei muitos anos com gráfica, então isso aqui dá um trabalho que você não tem noção. Mas vamos lá, vou recitar um dos versos que tem aqui. Inclusive eu já recitei aqui um tempo atrás, mas não estava essa multidão de gente. Então, vou ler para vocês mais uma vez. Ver se eu consigo, né? Porque essa poesia aqui me quebra. Ai, mas vai dar certo. Ela fala assim, ó. Recitarei versos que para mim são tão intensos, são tão imensos quanto o mar. Irei falar do que vi e vivi, mas nem tudo é linear. Queria falar sobre paz, mas esse é um assunto difícil para quem só conviveu com a guerra. Onde ver a viatura era certeza de cascudo e chute na perna. Guerra onde eu moro sempre foi algo normal.
lembro da minha infância de como era o carnaval, onde com goma e ovo e cada um com sua gangue, de dia era isso, mas à noite era bala e sangue. Minha infância foi na rua, eu amava jogar travinha, mas sempre rolava bala e não sabíamos de onde vinha. Só sabíamos que tínhamos que nos esconder, pois elas não estavam perdidas, sempre com direção. Estávamos no meio de confrontos que marcou minha geração, e o que separava eles era só meu quarteirão. Lembrei do meu mano Nel, que bateu seu último racha com a gente na rua. Levou os dois gols e disse que ia em casa beber água, e logo voltaria para ser time de fora. Se soubéssemos o que iria acontecer, não tínhamos deixado ele ir embora. Estava lá, eu e meus amigos e as travinhas de tijolo, de repente só escutamos papoco. Pá, pá, pá. O roteiro estava claro. Como toda morte na favela vira evento, fomos ver o que já era esperado. Sua mãe chorando sobre o corpo ao relento. Nesse dia, o racha terminou marcado. Foi assim por longos anos e de repente veio até uma sensação de paz, com o surgimento de algumas letras, mas não era dos Racionais. Eram paredes com siglas acompanhadas de avisos. De lá para cá, continua a morte de familiares e amigos. É louco pensar que muitos que moram lá tiveram o mesmo pai, que de todos só queriam o bem. Padre Caetano, que acolheu cada um, até hoje não existe a Nova Jerusalém. Olhando para mim no passado, eu me criei na rua para sobreviver no meu lar. Me formei vivendo de esquina em esquina. A que eu mais amava tinha um bar. Me asilava com sinuca e fliperama para dormir em casa Vamos lá. Me asilava com sinuca e fliperama para dormir na cama de casa, era um punhal em cada quina da cama. Onde quem foi minha figura paterna se tornou alguém que era exemplo do que eu não queria ser. Onde eu tive que defender meus avós para não ver nenhum deles morrer, e pelos mesmos ser rejeitado, por ser um adolescente revoltado, mas na rua fui abraçado, tinha tudo para ser mais uma estatística para o Estado. Como no começo eu disse, que não seria algo linear, tem uma parte da minha vida que quero colocar em outros versos, então dessa vez é melhor pular. Quero falar de algo que vi recentemente, que está bem fácil de lembrar. Está terminando, pessoal. Uma mina passando do meu lado, com o pulso acelerado, atrás de algum trocado, e do outro lado vi um outro viciado. Ela viu uma vasilha de sorvete cheia de água que a vizinha colocava para os cachorros de rua. Ela pegou e bebeu quase tudo. E o cara do outro lado gritou tentando repreender. Disse que ela era louca, pois um cachorro tinha acabado de beber. Vi essa cena e nem soube o que pensar. Me sinto triste por não poder ajudar, ainda mais pelo trauma que tenho por conta do meu familiar, que em casas de recuperação ele entra e sai. Em uma dessas ele até matou meu pai. Momentos assim me deixam revoltado. Tudo que eu queria era paz na minha favela. Tem dias que eu acordo Dom Helder e tem outros que nem durmo me sentindo Marighella. Até um tempo atrás eu almejava ser lembrado, sei lá, fazer algo para deixar um legado. Até ser rico e ajudar geral. Achava que assim eu mudaria algo no mundo, mas descobri que o meu mundo se resume no sorriso da minha aurora. Que eu já tenho tudo, mas nem mais que muitos ignora. Que os milionários das redes sociais não sabem o tamanho que é essa riqueza. Chegar em casa e escutar um eu te amo sincero e o cheiro da minha princesa. Obrigado, viu? Obrigado muito. Eu acho lindo demais. Eu já tinha ouvido esse poema. É de uma beleza cortante, porque ele conta que a história que ele vive. Não faz muito tempo, né? O Raposo, ele é social media, né? Trabalha com isso há muitos anos e vive disso, sustenta a casa dele, a família. Mas ele, saindo de casa, né, tomou um sacode da polícia que cismou que ele tinha a cara de um bandido que eles estavam procurando. A filha ficou apavorada, chorou, ele compartilhou comigo. Então, essa realidade está aí, né, na porta dele. E a gente, às vezes, no nosso mundo, não sei qual a realidade de cada um aqui, mas a maioria de nós vive num ambiente que é afastado dessas condições. Que bom a gente ter aqui,
né, o Raposa, para não nos deixar fechar os olhos, nem dar as costas, e pensar em formas, e sonhar, e ter fé de que alguma coisa pode ser feita para ajudar, socorrer esse mundo, né? Obrigado, viu, meu querido? Eu acho que tinha que cobrar. Por quê? Porque você cobrando tem chance de fazer mais, bem mais, e distribuir, inclusive para quem não tem condição de pagar. Eu acho que a gente poderia pagar aqui 10, 15 reais, a 20 talvez, e eu seria o primeiro a pagar pelo meu, porque eu acho que é legal você remunerar o seu trabalho e criar mais condições para fazer, inclusive, outras encadernações, talvez até mais elaboradas. Essa está linda, mas outras ainda, outras formas, outros modos de divulgar essa poesia. Novamente, obrigado, mano. Vocês concordam comigo que dá para a gente... Pô, pensa aí, cara, só fala o Pix, o pessoal contribuiu hoje. Por que não? Né? Cara, não, merece. Ih, cara, aí vai dar confusão. Corre, vai. Ih! Rapaz, uma vez eu fiz um negócio desse num culto, cara, lá no Tatuapé. Eu me arrependo muito. Aí, na frente tinha toda a orquestra, naipe de cordas, e os músicos saíram. Aí eu falei de um livro do Paulo Bravo. Quem chegar aqui primeiro eu dou. Meu amigo, quando eu falei, não devia ter falado isso. Os caras saíram correndo, derrubaram os violinos. E eu morrendo de vergonha, pedindo desculpa. Não, vai lá, recebe. Mano, é o seguinte, merece. Depois, eu acho que tem que ser assim. Isso aí é um pessoal fera. Amigo, tem que fazer, cara, tem que fazer. Digno é o trabalhador do seu salário. E esse é um trabalho, fazer uma poesia dessa dá muito trabalho. Por mais talento que a pessoa tem, insights, tem que ficar arredondando, né? E, pô, é um trabalho que vale muito a pena, a gente quer muito que eles vá em frente. Não é não? Nós começamos há algum tempo, perdemos aí algumas semanas sem conseguir fazer adequadamente, porque muita gente viajando em mês de julho. Nós precisamos atualizar o nosso cadastro, né, de membros, o perfil das pessoas que frequentam a Bethesda. Você tem acesso aqui, através do QR Code, a um formulário do Google, que é muito fácil de você acessar. Se você já fez, ótimo. Se você ainda não fez, seria importante você fazer agora, é individual. Né, você lê o QR Code aí, você não fez ainda, precisa de ajuda, nós temos pessoas que podem te ajudar. Você já fez, Ildinha? Então pronto, olha aí, né? Não acreditou, já fez faz tempo. Eu ia dar um exemplo, a Natália vai te ajudar. Então, se você precisar de ajuda, porque não tem assim familiaridade com esses processos tecnológicos, tem aqui um pessoal nerd, né? Geek. É geek que fala? Que pode te ajudar, a Natália, inclusive, autêntica nerd, pode te ajudar a fazer esse preenchimento. Você preenche o formulário, nele tem além das informações que a gente precisa para poder mobilizar, se organizar, inclusive burocraticamente. Se a gente vier a precisar de uma assembleia para tomar decisões importantes, que envolvam patrimônio, que envolvam os rumos da instituição, a gente tem que ter uma membresia atualizada. Membresia, nem existe essa palavra. Isso é mania de crente. Um rol de membros atualizado para a gente, apoiado no estatuto, tomar decisões que tenham validade, né? Isso é importante. Além disso, toda a mobilização. Mas tem duas perguntas que são enquetes que eu quero fazer, preciso muito da sua resposta, para a gente poder seguir em frente. Um deles é se você já participa de alguma equipe de trabalho na igreja, de ministério, ou se você gostaria de fazer parte. Que às vezes é o que está faltando para a gente, né, entrar de vez na comunidade. Então, aí você vai anotar que sim, e você vai dizer o que você gostaria de fazer,
para a gente poder te chamar e acessar você e te dar essa oportunidade de servir. Porque igreja que não te dá a oportunidade de servir não serve para nada. Porque a principal função da igreja é essa, é a gente fazer coisas gratuitas, coisas que a gente não recebe, que a gente dá, que a gente oferta, né, talentos. E a igreja é esse movimento, né, de gratuidades. Então, anota aí, preenche o formulário e vamos juntos. A outra questão é que nós gostaríamos de fazer um evento agora no segundo semestre, em tempo, provavelmente na segunda quinzena de novembro, que seria um final de semana em um lugar especial, bom, um hotel. É claro que tem um custo, mas é um custo que a gente pode se preparar para isso, parcelar em algumas vezes, né? Se a gente se organizar a tempo, eu tenho que tomar essa decisão esse mês ainda. E eu queria fazer um encontro de espiritualidade, né? Um encontro de espiritualidade viva, em que a gente possa desenvolver, né? Desenvolver atividades espirituais, desenvolver oração. Não a oração moral, né? Você tem que orar porque senão você vai para o inferno. Mas a oração como um exercício da alma, do coração. Existem algumas modalidades, existem algumas possibilidades que a tradição cristã nos dá. Eu queria desenvolver isso com vocês e usar e trabalhar vivências lúdicas da fé, como nós já fazíamos no famoso ABC, né? E que a gente um dia falou, por que a gente não faz isso com a igreja toda? Porque é tão vivo, é tão rico, é tão profundo. Fizemos várias vivências lindas, que a gente para e pensa, bola. Eu gosto muito de desenvolver essas vivências. Então a ideia é fazer isso, né? E o custo vai ser a hospedagem em um hotel e com pensão cheia, né? Café da manhã, almoço e janta. É o custo. Nós não queremos angariar dinheiro para nada, é só mesmo para você estar nesse espaço adequado, retirado e praticando esses exercícios de fé. Se você gostaria, se você fala assim, eu quero, eu vou. Se lançar, eu me inscrevo no dia seguinte. Entendeu? Se lançar, eu me inscrevo no dia seguinte. Aí você marca aí, porque eu quero saber qual é o quórum, né? Para a gente não perder tempo. Tá bom? Ok? Todos já fizeram? Falta alguém? Nós vamos, nesse momento, apresentar nossas ofertas, trazer o nosso dinheiro, o dinheiro que nós vamos ofertar para o sustento da igreja. Nós praticamos na Bethesda o dízimo como um pacto de colaboração. O dízimo na Bethesda não é uma lei moral. Quem não dá o dízimo está amaldiçoado. Não existe isso, isso é mentira, isso é 171, é extorsão. Não existe isso. Nós vivemos a partir de Cristo, não a partir de leis. Eu falo da fé, claro. Como sociedade brasileira há leis, mas eu falo da fé, da relação com Deus, não é a partir de leis, é a partir do amor. E o dízimo é uma prática que a tradição nos deu, tem um peso da tradição, por isso nós usamos, que é um pacto de colaboração de uma comunidade. Nós temos gasto, custo, e precisamos reunir condições financeiras, e cada um, na medida das suas posses, por isso é dízimo, cada um calcula o que pode e tem um compromisso mensal de comparecer, né? Com esse dinheiro, com essa ajuda, e a igreja tem condição de administrar e de conduzir os seus compromissos, tá bom? Vamos fazer isso agora. Tem aqui os dados bancários, se você ainda não tem. Lá atrás tem um gasofilaço, se você precisar de envelope para botar a oferta, você pode usar o gasofilaço. Tem uma maquinetinha também, a maquineta de cartão, viu? Você pode ir até lá, o nosso diácono vai te ajudar, nosso tesoureiro, a fazer a sua oferta. Vamos fazer isso agora juntos?
Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela chance que temos de servir. É o que fazemos agora, através do nosso dinheiro, em nome de Jesus. Amém. É muito comum, de vez em quando, a gente ser assombrado pelos sis da nossa vida, né? Ah, se tivesse acontecido isso, se eu tivesse feito esse curso, se eu tivesse aceito aquele convite, volta e meia, esses sis nos assombram, né? Mas é meio inútil, porque a vida é tudo que a gente viveu, a gente escolheu, a gente pôde escolher. Nessa canção que eu fiz, eu já cantei uma vez aqui para vocês, eu brinco com essas possibilidades. A arte, seja no cinema, na literatura, brinca com isso, né? E aí tem um final que diz um pouco da minha filosofia de vida, que é muito linkada ao Nietzsche, né? E a filosofia do amor fati que o Elinay diz tanto para vocês aqui. Então vamos lá. Foi por um triz aquela largada que queimou. Um ponto a mais eu passaria. O voo que eu perdi, esqueci de assinar. Borboleta bateu asa nesse instante. Um teste negativo. Um pouco que foi tudo pra virar outra coisa, quase que era eu. Foi por um fio, a viagem o Uber cancelou. A bala passou de raspão. Um dia quase desisti, compromisso furou. Não sabia dizer não, eu tive medo. Se fosse o que seria, e tudo o que é se fez daí então. A mudança de rota, os erros que eu fiz, todos os nãos e os sims, foi sorte revés que a vida nos fez, entre muitos e lindos acasos, um destino amado, você e eu. Mudança de rota, os erros que eu fiz, todos os nãos e os sims, foi sorte revés que a história nos fez, entre tantos e lindos acasos, um destino amado, você e eu. Um destino abraçado, você e eu. Um destino amado, você e eu.
Ei, Flávio, tu me deixou na mão aqui hoje. Cadê meu pedestalzinho? Não, tá bom aqui, já foi. Hoje você está perdoado. No próximo é purgatório, brother. O amor fati de que o Márcio falou é uma expressão latina, vem da filosofia estoica latina, dos pensadores latinos, que significa amar o fato, o fado, que é o destino, mas não o destino no sentido de predestinação, né? Não é o destino que os astros te deram, não é o destino que as forças do universo te deram, ou que Deus te deu. É o destino que a tua vida tomou. Esse destino que você é, né? Esse destino aqui, que essa direção, destino é sinônimo de direção, de realização, né? Isso que você se tornou, esse Felipe aí, né? Agraciado com a Gabriela, agraciado com a Olívia, né? Que passou por tantas dores, perdas, ganhos, tropeços, retomadas, né? E que tornaram você. E aí o Nietzsche propõe, eu acho que isso é uma descrição do projeto da graça, né? Do Evangelho de Jesus. Ame a pessoa que você é. Foi isso que Jesus veio fazer com a gente, que ele passava e dizia, você é tudo que você precisa ser, que você pode ser, e isso tudo que você pode ser, que você é, Deus ama. Ame também, abrace, né? Aí Nietzsche cita Píndaro, né? Torna-te quem tu és. Bom, não era nada disso que eu tinha que falar, mas o Márcio fica me provocando, né? Culpa dele. Eu tenho algumas ideias que eu quero dividir com vocês, alguns apontamentos, e eu quero convidá-lo a caminhar comigo num texto que a gente conhece bastante. É um texto, eu diria que é uma epifania do Evangelho, né? Uma manifestação do Evangelho. O Evangelho todo poderia estar resumido nesse acontecimento que a gente lê agora, João capítulo 8. Apenas o Evangelho de João nos conta essa história. Versículos de 1 a 11 eu leio na tradução transformadora. É isso, né, Natália? Que eu conheci há pouco tempo e gosto da clareza do texto, da tradução como ela é proposta. Diz assim, você acompanha comigo, por favor. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Não quer dizer que estava dentro do salão de reunião, estava na área, né? Talvez no pátio, talvez ali nos arredores do templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Ele era rabi, era o trabalho dele. A multidão se reunia porque ele era alguém que tinha uma doutrina, e ela queria ouvir essa doutrina e ver os sinais que ele realizava, que eram sinais de cuidado, de cura. Então os mestres da lei, os guardiões da ortodoxia, da sagrada lei, né? Os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Pode se perguntar, porque essa pergunta tem que ser feita, né? Cadê o homem? Ela estava adulterando sozinha, né? E o cara? E o cabra? Mestre, eles dizem, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus, já estabelecendo, né, o fato jurídico, né? A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? E aí João nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui, o que está em jogo mesmo. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, João diz, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele.
Jesus, porém, apenas se inclinou, mudando de jogo, né? Derrubou o tabuleiro deles, ficou de cócora e começou a escrever com o dedo na terra. Sei lá. Escrevendo desimportâncias, banalidades, brincadeiras, talvez. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse. Aí esparramou o tabuleiro. O jogo é outro aqui. Ele propôs outro jogo. Ele disse assim, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente. Tipo assim, acabei. Né? Como é que chama o movimento do xadrez que você... Checkmate. Ficou todo mundo com cara, né, de checkmate. Se inclinou novamente e voltou a escrever na terra. Quando viram isso, foram saindo, um de cada vez. Acabou o jogo, não sabe nem brincar. Aí Jesus teria dito, né? Quem não sabe brincar não desce para o playground. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou, vocês conhecem, de novo, e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Isso aqui é o coração do Evangelho. O Evangelho não é mais nem menos que isso aqui. Se a gente tivesse só essa história, nós já estaríamos bem servidos com o Evangelho de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos fazer isso? Vamos orar? Senhor, nós separamos esse tempo para a meditação, separamos esse tempo na manhã de domingo para a comunhão espiritual, para nutrir, né, a nossa vida, a nossa mente com pensamentos, com reflexão, com valores, com desejos que possam inspirar a nossa vida, possam nos salvar. E nós não queremos perder essa chance, porque nós acreditamos que se a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração são inspirados pela Tua Palavra, a chance de vivermos melhor é muito boa. E nós não queremos perdê-la. Em nome de Jesus, ajuda-nos hoje de manhã, Senhor, no movimento sagrado, invisível, místico do Teu Espírito Santo, que é quem nos ensina, quem nos lembra as palavras de Jesus. Amém. Para a gente entender o acontecimento chamado Jesus, né, o despertamento chamado Jesus Cristo, né, e o seu projeto de salvação, ele usou, foi quem primeiro usou essas palavras não existiam na linguagem religiosa, passam a existir a partir do cristianismo, né, porque Jesus a usou várias vezes, usou com a mulher, com o homem, a tua fé te salvou, vai em paz. Hoje houve salvação nessa casa. Para a gente entender essa salvação e o que foi esse acontecimento chamado Jesus, a gente tem que entender o inferno que viviam as pessoas para as quais ele vem. O nosso inferno, o teu inferno. O inferno em vida, que nós nos metemos na busca de salvação. E esse inferno, ele passa pelo nosso corpo. Esse corpo, se vier uma aguinha vai me ajudar muito. Esse corpo que é precário. Esse corpo que é vulnerável, né? Que é um corpo que é sujeito ao cansaço, que tropeça, que desanima, que se deprime, né? Que tem transtornos psíquicos, esse corpo que tem medo, esse corpo que é inseguro, é um corpo vulnerável, estamos expostos, por isso nós nos vestimos, por isso tomamos cuidado, por isso usamos cinto de segurança, por isso olhamos com atenção para atravessar a rua, para viver. Esse corpo, ele é um corpo que dói, né?
né? Dói viver. E eu gosto muito do poeminha que Itamar Assunção, parceiro de Luiz Tatite, não vive mais, Itamar Assunção, ele morreu. Quando ele teve o câncer que acabou levando à morte, procurado pelo Luiz Tatite, ele respondeu com esse poeminha que virou música, que fala sobre essa aflição que a gente tem por sermos corpos. Ele diz assim: eu ando tão dodói, é Dodói o nome do poema, eu ando tão dodói, mas tão dodói, que quando ando, dói. Quando não ando, dói. Meu corpo todo dói. Tendão dói, dedão dói, pomo de Adão dói. Ouvido dói, libido dói, fígado dói, até meu dom dói. Pois quando canto, não importa o tom, dói. Que é bem a nossa realidade. E o pior, nesse corpo vulnerável, nós não temos onde nos agarrar. Olha o inferno no qual a gente pode se meter, se a gente não souber lidar com esse corpo. Além de vulnerável, a gente não tem onde se agarrar. O mundo não é um lugar seguro. O mundo mundo, ele não merece confiança. A gente gostaria que ele fosse um sistema simétrico, justo, ajustado para a sua felicidade, em que cada um recebesse a exata medida do que merece, mas não é assim. Não é assim. Você recebe, às vezes, o que merece, mas também recebe o que não merece. E, às vezes, você não recebe o que merece. É um mundo injusto. É um mundo onde nós nos adoecemos, onde nós nos desentendemos, onde nós lidamos com terremoto, com tempestade, com angústia, com conflitos, com monstruosidades como Donald Trump, né? Monstruosidades como Netanyahu, praticando genocídio, e a gente parece não saber o que fazer com essa maldade que todo dia é testemunhada para todos os olhos, né? A gente vive num mundo que é um mundo aleatório, não é confiável, que coisas não planejadas acontecem o tempo todo. Você se planeja, se organiza, muitos desses planos dão certo, mas a maioria dos seus planos não dão certo. E muitas vezes causa sofrimento. E aí eu recorro ao poema maravilhoso que eu ouvi esses dias na semana. Eu falei, ele vai ter que fazer parte da minha reflexão. Que a letra é do Hermínio Belo de Carvalho e a música de Paulinho da Viola, que vocês devem conhecer. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Sexta-feira eu subi ao elevador cantando essa música. Tão empolgado com ela. Aí ele diz, e quanto mais remo, mais rezo, para nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar, olha só, olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. É o mundo. Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. Eu lembro da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz para nadar, explico que eu não navego. Quem me navega é o mar. A rede do meu destino parece a de um pescador. Quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho. Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz. É isso, a gente não controla esse mundo. A gente procura, tantas vezes, viver no fluxo, né? Nas oportunidades, do jeito que dá, criando, administrando a vida. E a salvação mais frequente que nós abraçamos para lidar com esse corpo desesperado no mundo de desamparo é o moralismo. É o moralismo religioso, ideológico, político, do empreendedorismo, que é um baita do moralismo. Quem não tem iniciativa, quem não é proativo, quem não faz sucesso, é alguém menor, condenável.
né? A gente se agarra ao moralismo numa tentativa de, sabe, de alívio, de salvação. A gente quer ter alguma coisa certa, né? Uma garantia, que seja um mundo meritório, que nunca acontece. Nas várias culturas, a gente se agarra a algum tipo de moralismo para tentar salvar esse corpo, para ter uma sensação de salvação nesse mundo. Aí qual é o problema? É que o moralismo, para ele ser convincente, ele tem que negar o corpo. Porque o corpo não se encaixa em regra. O corpo tem pulsões, desejos que nenhuma regra controla. Inclusive desejos condenáveis, não é? Que todos nós temos. E a realidade do mundo, que também não se controla. E aí a gente termina demonizando o outro. Começa negando as verdades do corpo e a realidade do mundo. E aí é esse negacionismo maluco. Todo moralismo é negacionismo da realidade. Todo moralismo nega a realidade, que não cabe dentro de regras morais. E termina demonizando o outro. Aí Sartre, né, escreveu a peça de teatro, a novela, né, O Inferno é o outro, são os outros. Porque, assim, é uma questão de sobrevivência. Eu olho para mim, nesse movimento moralista, de tentar fazer a vida caber em regras, em méritos, eu olho para mim e eu me desespero, porque eu tenho obscuridades, eu convivo com coisas feias, eu tenho contradições, né? Eu sou uma pessoa ambígua, eu desejo bem e desejo mal, eu oscilo, eu quero ser bom e termino sendo mal, eu vou fazer o mal, mas acabo fazendo o bem, sou esse ser ambíguo, confuso, e aí nesse desespero, com a minha inadequação, porque eu me acho feio, eu me acho condenável, eu não consigo gostar de mim, abraçar a minha própria história, o meu próprio destino. E aí o que eu faço? Nesse movimento moralista, me volto contra o outro. Quanto mais eu aponto o dedo, né, fico de plantão, apontando os erros dos outros. Essa é a delícia da fofoca. A fofoca é deliciosa. E é uma busca de salvação. Toda fofoca é um jeito de salvação. Desesperado, né? Porque aí quanto mais eu falo mal da vida alheia, mais eu tenho a sensação de que não sou tão mal assim. É bem gostoso, não é não? Como é bom falar mal dos outros, né? Como é gostoso parar assim na mesa do bar e falar mal de alguém, cara. Você viu fulano? Tá sabendo? Sabe da última? Né? Você não sabe da última. Diz. Fulana. É gostoso, é o moralismo, né? E o moralismo, eles têm esse movimento de dominar o outro, né? De vilanizar, agora, é curioso isso, o texto vai mostrar isso para a gente. É que o moralismo, ele precisa dos chamados minorizados, os malditos do mundo. É fruto imediato dessa busca desesperada de salvação, eleger os malditos do mundo. As mulheres talvez sejam as primeiro grupo de gente maldita na história da humanidade, vilanizada, né, vista com desconfiança. Não é a mulher que está ali, cadê o homem? Né? Ninguém pergunta pelo homem, não é o homem, é a mulher. Né? E na tradição rabínica tinha essa coisa em relação à mulher. Né? Se não é misógino o moralismo, uma máquina de ódio contra mulheres, cujos corpos são as principais vítimas do moralismo, pode ir numa igreja evangélica tradicional, legalista, que tudo é pecado, que você vai descobrir que 99,9% das regras é no corpo da mulher. Né? É no corpo da mulher. Se fosse no corpo do homem, já não tinha mais. Já tinha sido superado, já tinha tido uma revolução teológica, mas é no corpo da mulher. Quando não é no corpo da mulher, é no corpo negro. É racista. E todos nós temos os nossos racismos, todas as civilizações. Os judeus tinham os samaritanos, né? Os gregos tinham os bárbaros, os romanos tinham os islâmicos, não é?
e o mundo ocidental, o corpo negro, que é esse corpo indolente, preguiçoso, os índios, né? É um corpo condenável, maldito. O moralismo precisa disso, precisa demonizar o outro, né? E aí o moralismo, que começa sendo uma busca desesperada de salvação, se torna numa pandemia de inferno. Produz inferno o tempo todo, inferniza a vida de todo mundo. E a vida se torna esse caos. É nesse contexto que Jesus vem. É nesse contexto que Jesus aparece com uma contracultura, uma contrapartida. Ao invés desse moralismo culposo, culpabilizador, produtor de infernos, Jesus vem com um vitalismo, né? Essa busca da vida, um vitalismo amoroso, produtor do reino dos céus. Quer dizer, o outro não é um inferno. Para Jesus, o outro tem um paraíso. Descubra. Olhe com atenção. Há um paraíso ali. Na pessoa mais confusa, mais sofrida, há um paraíso ali. Para e presta atenção. É esse o movimento que Jesus faz, que a gente vê aqui, inclusive nesse texto. Eu gosto muito das palavras de Cynthia Bourgeault, ou Bourgeault, né, que ela diz assim. Ela é uma mística moderna, autora de um livro, A Sabedoria de Jesus, transformando coração e mente. Ela diz assim: quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus repetidamente ao longo dos evangelhos. Quem dizeis que eu sou? O verdadeiro significado desta pergunta é: quem ou que em ti me reconhece? Esta é a questão crucial. De fato, como é que nos revestimos da mente de Cristo? Como é que vemos através dos seus olhos? Como é que sentimos através do seu coração? Como é que aprendemos a responder ao mundo com esse mesmo amor íntegro e libertador? Então, em vez do moralismo culposo, Jesus propõe um vitalismo amoroso. E isso é um choque. Há uma tensão, vocês sabem disso. Se você lê os evangelhos, Jesus está fazendo chocar, né? É o encontro do rio com o mar, é uma tensão, são águas diferentes, a estrutura de Jesus não se mistura com a estrutura que ele encontra do moralismo. Ele chega a usar a figura, colocar vinho novo em odre velho, colocar remendo novo em tecido velho. Vai rasgar, vai romper, vai dilatar, vai fermentar, porque é uma outra maneira de viver, a maneira de Jesus, que coloca de lado o moralismo dos fariseus e propõe um estilo de vida em que responda a esse desespero de corpos vulneráveis em um mundo de desamparo, não através de uma regra moral, mas através do amor. Porque a gente só ama porque tem corpo. E porque tem corpo, a gente precisa amar. É a nossa saída. Não existe amor sem corpos vulneráveis em um mundo de desamparo. Não existe. Seres absolutos, impassíveis, são seres que não amam. Porque amar é explorar a fragilidade do corpo, é se deixar contentamento, de maneira contente, né? Sofrer com a vida do outro, se tocar com a vida do outro, ser afetado pela vida do outro. E aí os sinônimos são sinônimos de sofrimento, né? Do grego patos, que é sofrimento, que é compadecer, compatos, empatia, né? Também aceitar o sofrimento, simpatia, são movimentos amorosos em que a gente precisa do corpo para experimentar, mas também é a única chance da gente, tendo corpo, encontrar movimentos cheios de significado, de sentido, de graça, de beleza. Sim, esse corpo, às vezes é um deserto árido de solidão, mas ele também pode ser um jardim de delícias. Em Jesus é esse movimento.
E aqui a gente encontra nessa história, né? Esse choque de duas culturas acontece aqui nessa história que nós acabamos de ler, né? Os guardiões da moralidade, os guardiões da moralidade, da lei, trazem a mulher a Jesus, minorizada, é a principal vítima, talvez da sua época, eram as mulheres e os samaritanos na cultura judaica, as principais vítimas do moralismo, sempre, repito, sempre é político, moralismo é sempre político. Moralismo escolhe os corpos que serão os corpos malditos, onde vai se jogar toda a vilania, toda a maldade, onde vai se projetar toda a iniquidade. São corpos descartáveis, são corpos matáveis, são corpos que têm que ser sacrificados, apedrejados. Está aí a mulher, trazem a lei. E o texto diz que era um jogo de cartas marcadas. Era uma armadilha para pegar Jesus. E aí Jesus faz um movimento hábil, que é um movimento do Evangelho. Ele não aceita o jogo. Ele não joga o jogo dos moralistas. Ele derruba o tabuleiro e diz: eu tenho outro jogo para vocês jogarem. Aí se ajoelha e começa a escrever no chão. Eu digo que escreve desimportâncias, porque se fosse importante, o narrador do Evangelho diria. Ele escreveu lá que quem se comporta daquela forma está errado, que o melhor comportamento, que existe uma exceção à regra, que a jurisprudência... Não. Ele não escreveu coisas assim tão desimportantes que acabaram sendo uma ironia com o moralismo. Olha como eu ligo para o moralismo de vocês. Aí começa a desenhar uma casinha, uma arvorezinha do lado, com florzinha. Aí os caras, pô, meu, tá aqui a coisa mais grave está aqui. E o cara está fazendo desenhozinho, está rabiscando no chão. Está louco? E insistem. Aí ele se levanta. E vocês querem jogar? Pois eu vou propor outro jogo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? E aí os caras, eu brinquei aqui, né? Pô, não sabe nem brincar. Não quero mais brincar, tio. Não quero mais brincar. E aí, um a um, vai saindo, do mais velho ao mais novo. O texto não diz por quê. Talvez que quanto mais velho, mais pecado tem, né? Para a tua idade, mano, é o tempo que você tem de tropeços na vida. E aí, ele sai. Eu queria propor aqui 2 apontamentos didáticos, para com eles concluir a minha fala. Primeiro, salvação não é status, um carimbo que você ganha na sua carteirinha de membro da Igreja Bethesda. Não é status. Você é salvo, você não é salvo. Isso é do moralismo. Para o moralismo, salvação é privilégio, é exceção, é elite, né? É dominação, é controle. Né? Você é salvo, ele não é salvo. Quem é salvo? Eu sou salvo, você não é salvo. Né? Não é nada disso. Salvação não é status. Salvação é um jeito de olhar. Salvação é um olhar, um modo de olhar nesse mundo. Um modo de olhar e de ser olhado. Isso é salvação. Eles se retiram e Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Quer dizer, talvez ele estivesse dizendo assim com essa pergunta: olha com que dignidade você é olhado agora. Olha de novo. Olha mais uma vez. Olha um trapo ali, talvez de olhos fechados, sentindo morta já. Jesus diz: ei, abre o olho, levanta, olha de novo. Olha com que dignidade você é olhada. E o único olhar que ela encontra é de quem? É de quem não a condenou. Né? Salvação é isso, é propor outra troca de olhares. É um posicionamento na troca de olhares da vida humana. Ao invés de nós nos olharmos a partir da condenação, da cobrança, da culpa, nós nos olharmos a partir da admiração, do acolhimento. Né? O Márcio está fazendo uma sequência, não acho que seja de propósito, pastor Márcio Cardoso. Quem acompanha o perfil dele
vai confirmar o que eu estou dizendo. Que são um jeito poético de lidar com as coisas comuns da vida, né? E aí ele fala nessa semana, e eu achei bacana o texto que ele, inclusive, colocou no grupo da igreja, né? Em que ele está num lugar e alguém olha para um filho, olha para alguém. A filha olha para a mãe. E aí ele vê o olhar dela, que é um olhar assim tão envolvente, tão admirado, tão acolhedor. E ele fala, puxa, o olhar dela é uma casa, não é? É lar, é família. É isso, salvação é isso. Salvação é desistir do olhar moralista por um olhar amoroso. É arriscado. Ah, mas eu vou me decepcionar. Sim. Você está nesse corpo. Esse corpo, ora, é decepção, ora é acolhimento, ora é surpresa. Esse corpo, ora é tristeza, ora é prazer. Ok, essa possibilidade existe. Mas a única chance de você não negar esse corpo e sair desse inferno culposo que você está é amar. Ela abre o olho e o olhar de Jesus vê nela dignidade. E talvez Jesus estivesse assim, faz assim, cara, olha para mim também assim. E ela olha para Jesus e vê dignidade em Jesus. Aquela troca de olhares é o que a gente chama de o reino de Deus está entre nós. Hoje houve salvação aqui. Segundo, pureza, a partir dessa história, é poder viver sem a suspeita do mal. O que é o inferno? É você estar sempre refém de um mal que ou você praticou, ou tudo indica que você vai praticar. Né? Essa suspeita é infernal. Viver sob a sentença de um pecado que você provavelmente vai cometer é um inferno. Eu já travei muitos debates com moralistas, com fundamentalistas, e sempre que eu recorro a esse texto para falar como que Jesus coloca a lei de lado e privilegia a vida, alguém vai, levanta e fala assim, mas ele disse, vai e não peques mais. Né? Aí eu falei, tá. Eu sempre digo, entendi. Quer dizer, Jesus acreditava que é possível viver sem cometer nenhum pecado. Jesus acreditava que aquela mulher, ela nunca mais ia pecar na vida. Claro que não. Jesus não é bobo. Jesus nunca se relacionou com essa perspectiva. Então, o que seria esse vai e não peques mais? Talvez vai e não peques mais significasse não viva mais sob a sentença de um pecado. Você não é o seu pecado. O pecado não é você. Né? Pureza aqui é a leveza de viver sem a suspeita do mal, não a partir do mal, não a partir do tropeço, não a partir do equívoco, não a partir da condenação. Pureza é isso, essa pureza é liberdade, é leveza. Né? Você foi em Jesus desintoxicado do moralismo. Jesus não te olha a partir de um mal que você porventura comete. Jesus olha para você a partir da sua coragem de viver, da beleza da sua história, da singularidade de ser quem você é. Vai e não peques mais, significa isso. Dá para você seguir em frente, sem a marca culposa de que é mal, estranho e condenável. Vá e não peques mais, de Jesus para mim e você. Eu queria te convidar a ficar em pé comigo em oração. O Evangelho, com muita frequência, a Bíblia, o cristianismo, Jesus, são desconvertidos. É curioso, Jesus veio para nos converter e a gente não para de desconverter Jesus. Jesus, esse ser amoroso, frágil, que anda entre nós, que não quer ser adorado, porque adorá-lo vai impedi-lo de nos servir, ele quer servir. Esse Jesus, a gente insiste em convertê-lo
um poderoso que se impõe sobre os outros, que virá um dia montado num cavalo com a espada desembainhada, submetendo o mundo na espadada, né, na porrada. Não veio por amor, agora vai pela dor e tome, agora eu sou o rei do universo. Que isso? Que é isso? Quem foi que transformou Jesus nesse tirano, cruel, monstruoso, que atropela as pessoas? Não combina com Jesus de Nazaré. Isso não é o Jesus de Nazaré. Vamos parar de desviar Jesus do caminho dele? Jesus não é esse desviado, não. Jesus é outro. É alguém com essa cultura da amorosidade radical, profunda, arriscadíssima, mas a única chance de termos corpos salvos e vivermos em um mundo redimido. Eu quero convidar você à oração nesse momento, em nome de Jesus. Pastor Márcio preparou uma canção para com ela nós orarmos. Vamos fazer isso e terminarmos essa manhã de Santa Ceia, cantando uma oração, orando esta canção. Vamos ver além dos meus erros, velar-me em todos os passos, receber-me em teus braços. receber-me em teus braços. É sua oração a Deus. Deixe-se abraçar por Jesus. Amar-me em Aos tropeços, assim é a tua bondade. Não negar-me afeto. ainda que tão ingrato. Ainda que tão ingrato. É o filho pródigo sendo abraçado pelo pai E agindo qual tolo, recuse teu pão e teto. Essa é a história de cada um de nós, pródigos. Assim é a tua Bondade, bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade, Senhor. tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade. Senhor, nós aceitamos a tua proposta em Jesus de vivermos a partir da bondade e não da maldade, de que somos suspeitos tantas vezes. Nós aceitamos o convite de nos despojarmos dessas vestes moralistas, de desmontarmos essa estrutura cruel, culposa com a qual nós vivemos e que nos leva a infernizarmos uns as vidas dos outros. Nós aceitamos a proposta de amarmos radicalmente e promover
desenvolvermos a vida a partir desse corpo que é frágil, mas é raro, desse corpo que às vezes é árido, mas tantas vezes floresce, tantas vezes é cheio de frutas. Nós aceitamos, ó Deus, o Teu convite de vivermos assim, a partir de Jesus, despertos para uma outra forma de viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, domingo que vem é um dia muito legal, Dia dos Pais. O nosso culto vai ser um culto bem especial. Traga papai, se você puder, traga o papai para cá, dê a ele esse presente. Nós vamos fazer uma reflexão musical, né, ou uma musicalidade reflexiva. Eu e o Márcio, eu e o Ministério de Louvor vamos fazer uma parceria bem poética, bem celebrativa. Eu vou apresentar umas prosas a partir da figura linda, né, do filho pródigo que encontra no abraço do pai a chance de seguir na vida. Vai ser uma manhã linda. Então venha, viu? Domingo que vem. E que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações